Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Diário do TST. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Eu desenvolvo esse canal para ajudar vocês, profissionais dessas áreas, a aplicarem normas, procedimentos, requisitos legais no ambiente onde vocês atuam. Hoje eu quero conversar com vocês e partilhar com vocês sobre inventário de risco. Você sabe o que é isso? Você sabe para que serve e onde nós podemos aplicar? Então fica no vídeo, aproveita o conteúdo até o final para que você possa aplicar no seu dia a dia e desenvolver o seu inventário de riscos. Bom, pessoal, antes de a gente começar e eu compartilhar com vocês o inventário de riscos que eu tenho, vamos contextualizar. O que é um inventário de riscos, né? Muitas vezes você vai pensar assim, o inventário de riscos é uma relação de todos os riscos da saúde e segurança do trabalho dentro de uma relação, dentro de uma planilha, dentro de um documento. Você está certo, né? Você tem essa relação, você vai fazer a identificação desses riscos e vai colocar isso dentro de um documento, dentro de uma planilha, dentro de um arquivo em Word, ou seja lá qual for a maneira que você acha mais fácil para você. Não existe regra para isso, para você elaborar. O que eu vou trazer para vocês é uma sugestão de um inventário de riscos que eu julgo que é bem importante, que está bem completo e que você pode aplicar no seu dia a dia. Então é muito importante a gente olhar para a nossa realidade e ver se tudo isso que está sendo solicitado e que está sendo disponibilizado em formas de planilha, de conteúdo, se isso está adequado à nossa realidade ou não. Então, o inventário de riscos é um local, um documento onde você tem tudo relacionado. E aqui eu vou fazer uma expansão disso, desse inventário de riscos. Olhando para a qualidade e para o meio ambiente, nas normas atuais, nós temos os riscos e oportunidades envolvidos no sistema de gestão ou na empresa como um todo. Será que eu posso utilizar? Será que eu posso colocar os meus riscos e as minhas oportunidades dentro desse inventário de riscos? E aí eu respondo para você que sim. Você pode fazer o levantamento dos seus riscos e das suas oportunidades voltadas para a qualidade e para o meio ambiente e colocar dentro do mesmo documento. Só vale a pena se atentar que tem algumas particularidades de cada um dos assuntos. Então, se você tem aí qualidade, provavelmente você vai ter alguns itens ali que vão ser necessários que não tem no meio ambiente e na saúde e segurança do trabalho. A mesma coisa acontece com os outros assuntos. Então é importante, dá para você colocar isso dentro, todos eles dentro do mesmo inventário, vamos dizer assim. Aí você cria o seu mega inventário de riscos e oportunidades que fala de qualidade, de meio ambiente e de saúde e segurança do trabalho, né? Por que eu preciso criar isso? Primeiro, existe uma legislação que vai ser implantada, que vai ser validada e que vai ser publicada. Então, esse é o primeiro ponto que você deve preencher ou deve elaborar o seu inventário de riscos. Mas esquecer essa parte de legislação, por que eu devo elaborar isso? Por que eu preciso disso? Primeiro, para melhorar a sua gestão em saúde e segurança do trabalho ou sua gestão integrada. Esse é o primeiro ponto. Com o inventário de riscos, você vai conseguir identificar atividade por atividade tudo que está envolvido nela. O que você pode melhorar e o que você já tem de medidas que estão sendo implantadas. Esse é o primeiro ponto. Então você vai visualizar tudo o que está acontecendo dentro da organização. Esse é o primeiro grande benefício, vamos dizer assim, né? Você implantar, você ter isso, essa relação e as medidas que você já tem implantado e as medidas que você pode ainda implantar. A gente vai dar uma olhada um pouquinho melhor mais para frente. Então é muito importante a gente ter esta visão de reconhecimento e de facilitação na hora do momento da gestão, no momento de você fazer a sua gestão de saúde, segurança, de qualidade e meio ambiente. Vale lembrar, gente, não é documento para atender norma. Não adianta você
assistir esse vídeo, por exemplo, pegar todo esse conteúdo simplesmente para atender uma legislação. O inventário de riscos é muito mais que isso. Você tem que colocar em prática. Você tem que fazer com que ele seja um documento vivo. O que é ser um documento vivo? Toda vez que você tiver alguma alteração, toda vez que você tiver um processo novo, uma atividade nova, você vai lá e aplica as medidas que estão ali. Você faz o seu reconhecimento de risco. Você faz a implantação e implementação das medidas de controle. Então, tudo isso é muito importante. Não é um documento que ele vai ser feito e vai ser estático para o resto da vida. Você tem que colocar ele em prática. Senão, não adianta nada você olhar para esse vídeo, pegar esse conteúdo e não aplicar. Não resolve, né? Só vai resolver a partir do momento que você conseguir implantar e o que você conseguir fazer com que todos olhem para esse inventário de risco e consigam entender. E aí eu já falo para vocês que o contrário, né? Se eu não tiver o meu inventário de riscos, o que acontece comigo? O que acontece com a minha empresa, né? Você vai simplesmente trabalhar do jeito que você sempre trabalhou, do jeito que todo mundo está trabalhando, que é, vamos, muitas das vezes, apagar o incêndio, né? Você tem um acidente, você vai lá, você faz a avaliação, você faz um reconhecimento de risco mais ou menos, você, né? Eu digo, a empresa faz um reconhecimento de risco mais ou menos, e aí você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se eu preciso implantar uma ação dentro daquele risco, se já tem, se não tem, qual que é a prioridade dentro dos riscos que a gente encontra. Então fica uma gestão meio capenga, consegue entender? Fica um negócio que não funciona, ele não entra em prática. Então é importante você ter essa visão, justamente para que você possa ter a segurança e a saúde e segurança do trabalho dentro do seu conhecimento, né, dentro do seu desenvolvimento, para você poder gerar resultado para a empresa. Afinal de contas, nós temos que garantir a saúde e a segurança do colaborador e melhorar o ambiente, pensando de maneira preventiva. Então, o inventário de riscos vem para ajudar isso. Se você não tiver, você vai ter tudo isso meio que capenga, né? E tá bom. Então, entendi que o inventário de riscos vai trazer um resultado importante para a organização, vai trazer um resultado importante para a saúde e segurança do trabalho, mas em que momento que eu devo começar, em qual momento que eu devo fazer esse inventário de riscos? Dentro da nossa análise, dentro das NRs e dentro da gestão como um todo, aí uma gestão mais prática, você tem que fazer o seu inventário de riscos sempre antes de tudo começar a funcionar. Então, vou construir uma empresa, sei lá, vou começar a trabalhar numa empresa, a empresa vai surgir, vou colocar a empresa em operação. Nesse momento, você vai começar a fazer a avaliação dos processos e vai conversar com as pessoas que estão envolvidas para poder identificar os riscos e elaborar o seu inventário de riscos. Esse é o primeiro ponto. Então, sempre antes de todo o processo acontecer, sempre antes da empresa existir, quando ela está em fase de projeto ainda, é o momento ideal para você fazer o seu inventário de riscos, entre outras situações que a gente tem da segurança do trabalho, da qualidade do meio ambiente. Mas não é possível, a empresa já existe. Um outro exemplo, né? Eu não tenho, né? Isso não foi feito lá atrás, é coisa nova, e bibibi, bobobó. Muito bem. Então você vai fazer o seu reconhecimento de riscos ali, imediatamente. A partir do momento que você tomou a decisão, você já sai reconhecendo os riscos e fazendo elaboração e elaborando o seu inventário de riscos. Aproveitando, você já começa a entrar no radar, no seu radar, ou no radar da empresa, no seu monitoramento, caso entre um processo novo, caso a empresa esteja ampliando, resolvendo ampliar a empresa, resolvendo modificar uma linha de produção, resolvendo modificar o processo de fabricação. Nesse momento, você está também sendo prevencionista e você vai realizar esse inventário de riscos e essa avaliação dos riscos antes de que tudo isso que eu acabei de falar aconteça. Então, isso é muito importante. Sempre pensar de maneira preventiva. Então, antes que as coisas comecem a funcionar, eu vou lá e faço o meu inventário de riscos, faço o meu reconhecimento de riscos e coloco o meu inventário em prática, ou atualizo o meu inventário
antes de que o processo seja alterado, modificado, ampliado e tudo aquilo que a gente já conversou. Então, esses são os momentos que você deve focar, né? Sempre ter um alinhamento muito bom com a alta direção, as pessoas que tomam decisão pela organização, para que eles possam entender e compreender a importância desse inventário de riscos e nesse momento de ampliação, de construir uma filial e tudo mais, você poder ter acesso ali e poder fazer a elaboração do seu inventário de riscos antes que as atividades aconteçam. Porque depois que a atividade aconteceu, começou a rolar e tudo mais, aí fica mais complicado. Inclusive, para você pensar em adotar medidas de controle, pode ser que numa brincadeira dessa você já tenha um acidente logo no início do início das operações e isso não é o que a gente quer. Então, o inventário de risco vem para ajudar isso. Muito bem, tenho um inventário de riscos e onde eu posso errar? Onde que eu posso falhar na elaboração desse inventário de riscos? O que que eu posso, onde que eu posso deixar de contribuir com o inventário de riscos? Bom, primeiro que você vai, como tem muito costume, né, dentro da nossa área, a gente já pega um formulário pronto. Então, você vai lá na internet, busca o formulário pronto e aplica dentro da sua empresa. Eu falo para você que esse é o primeiro grande erro que você comete, né? Simplesmente pegar na internet e colocar em funcionamento não vai estar condizente com a sua realidade, simplesmente você, muitas das vezes, né, a planilha foi pensada de uma forma, o inventário foi pensado de uma forma e você não consegue entender como essa pessoa elaborou, como é que essa pessoa pensou nesse documento, e aí você vai ficar meio perdido dentro do inventário de riscos. Então, esse é o primeiro grande erro, né? Fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Muitas das vezes não funciona. Ah, mas eu não tenho ideia, eu quero, não sei construir do zero, não tenho tempo para construir do zero. Tá bom, você vai pegar o modelo da internet, mas analise aquele modelo, entenda aquele modelo, né, antes de sair aplicando. Veja se está condizente com a sua realidade. Veja se está condizente com o processo de fabricação da sua organização. Então, não simplesmente faça lá o seu Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? E aí vem dois grandes erros. Ou porque o documento vai ficar complexo demais, para a sua aplicação, para a sua empresa, e aí você não vai conseguir gerenciar isso, não vai conseguir fazer essa gestão de maneira correta, e você vai perder, vai ficar zangado, enfim, aí você vai acabar fazendo um inventário só por fazer. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que dependendo do documento que você pega, ele pode ser muito simples para a sua organização. Então, são dois erros que normalmente acontecem. Ou ele fica muito complexo, para uma operação mais simples, ou ele fica muito simples para uma operação mais completa. Então, esse é o erro que eu digo para vocês, que eu acho que é um dos maiores erros, né? Não sou. Você pode utilizar, se você, né, tem que respeitar toda a parte de criação da planilha, respeitar quem que elaborou e tudo mais, todas essas questões que a gente sabe, né? Então, você pegar essa planilha e simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, você está incorrendo em, eu acho que um grande risco aí de errar no seu inventário de riscos. Fazer o inventário de uma maneira sem olhar atividade por atividade. Você vai pegar um processo de fabricação, olhe atividade por atividade. Você vai achar que vai ficar muito grande, mas o objetivo não é ter uma planilha reduzida ou uma planilha extensa. O objetivo é você atender todas as atividades. Então, isso acontece demais também. Em vez de eu olhar atividade por atividade, eu pego um grupo de atividades dentro do processo e julgo que aquele grupo de atividades eles vão ter os mesmos riscos. Pode ter, lógico que pode, né? Mas pode ser que algum detalhe escapa na hora de fazer essa avaliação. Então é importante olhar para o detalhe. Então esse é um outro erro, né? Que você pode cometer, não entrar no detalhe. E eu costumo falar também muito nos meus vídeos, o inventário de riscos fica todo a critério do SESMIT, né? Então, o técnico e o engenheiro que vão elaborar e que vão desenvolver e que vão aplicar isso. Esse é um outro erro
muito comum dentro das organizações também. Faça um inventário de riscos envolvendo as pessoas de cada processo. Então você vai olhar para o processo, você vai entender qual é a necessidade e você vai montar uma equipe para desenvolver, para reconhecer os riscos e aplicar as medidas para esse processo. Isso é muito importante, né? Você entender isso. Você não trabalha sozinho. O SESMIT não se faz sozinho. A segurança do trabalho dentro de uma organização não se faz sozinha. Você tem que fazer com que todos dentro da organização compreendam e tenham uma cultura de segurança do trabalho. Um dos primeiros passos que você pode dar é justamente trazer essas pessoas para dentro de uma análise de risco, para dentro da elaboração do seu inventário de riscos, né? Aí você não vai pensar só no gestor da área, né, na parte de engenharia, mas também fale com o operador da máquina, fala com o pessoal que está lá no chão de fábrica, que é o operacional. Todos eles têm muito a contribuir. E aí você vai gerar comprometimento. Já falei bastante disso também no canal aqui, dentro dos vídeos. Você vai gerar comprometimento com a segurança do trabalho. Você vai mudar o comportamento da segurança do trabalho dentro da organização. Então é muito importante você ter esse foco. Falando em foco, falando em inventário de riscos, vamos dar uma olhada na planilha, no documento que eu tenho como exemplo para que você possa copiar, né, no sentido de olhar para essa planilha e aplicar e ver as necessidades da sua organização e elaborar isso. Também não vou deixá-la disponível, né? Eu vou fazer com que você crie isso, por isso que o vídeo está bem detalhado, para que você crie conforme a sua necessidade. Tá bom? Então vamos dar uma olhada lá no documento para ver o que ele traz para a gente. Então, basicamente, eu vou ter uma descrição aqui da minha função, né, da minha empresa, o nome do título, posso separar por departamento, por área, quem que é o responsável, quem são os responsáveis por esse inventário de riscos. Depois eu vou ter ali uma data de elaboração, o Código Brasileiro de Ocupação e Atividade. Então, esse aqui é um exemplo para uma única atividade. De repente, posso colocar isso em várias atividades ou pegar uma área específica e ir trabalhando dentro dela, né? Fica a seu critério, como eu falei, isso aqui é só um exemplo para que você possa utilizar. E quais informações eu vou colocar dentro do meu inventário de riscos? Primeiro, uma sequência numérica simples das atividades que são realizadas. Quais são as tarefas dentro dessa função? Então, você vai relatar tarefa por tarefa, atividade por atividade, seja o nome que você queira dar. Situação. Aqui eu vou colocar uma situação normal, é uma situação anormal, é uma situação rotineira, não rotineira, uma situação de emergência. Como é que é essa atividade, né? Como é que eu desenvolvo? Gustavo, você está falando de situação de emergência, de atividade em situação de emergência? Sim, afinal de contas, essas atividades também têm riscos, né? Então você vai colocá-las aí. O local onde está sendo executada essa atividade, então está sendo numa bancada, está sendo, enfim, onde que eu desenvolvo essa atividade, quais são os perigos ou fator de risco que eu tenho aqui. Então, pegando um exemplo do que eu fiz aqui, eu coloquei como soldador, eu coloquei separação de materiais, uma atividade rotineira, setor local, setor geral, risco, né? Perigo ou fator de risco, queda. Qual é o agente de risco ou grupo de risco que eu estou atrelado a ela? Acidente, né? Afinal de contas, nós estamos falando de queda. Então, você vai ter o grupo de risco. Qual é a fonte geradora desse risco, dessa fonte desse grupo de risco? O meio de propagação. Depois, eu vou colocar a concentração e a intensidade. Lógico, né? Aqui nós vamos pensar conforme o agente de risco que você está analisando, né? No caso de acidente, ele vai ser não aplicável, porque não tem intensidade, né? Então, isso é um fato que precisa também, né? Você está pensando em todos os agentes de riscos ambientais, tem alguns que você vai colocar o nível de concentração, tal, que está sendo exposto, e outros não.
Depois, seguindo em frente, nós vamos olhar para os limites de tolerância, seguindo as legislações aí dentro daquilo que a gente conhece, dentro da NR, a CGIH e todas as outras normas aí que a gente já trabalha aí ao longo dos nossos dias. Forma de contato ou exposição, então contato físico nesse primeiro caso, nesse primeiro exemplo. Dano ou consequência, qual que é se eu tiver um acidente, se eu me machucar, o que vai acontecer? Qual é a consequência disso? E aí eu vou colocar, pode ser corte, hemorragia, lesão, morte, enfim, né? Como é que eu vou trabalhar com isso? Frequência de exposição, qual é a minha frequência? Quantas vezes eu estou exposto a esse agente de risco? E aí depois você vai colocar as medidas de controle, né? Se eu tenho EPI que está sendo utilizado, se eu tenho equipamento de proteção coletiva, se foi realizado treinamento, se tem sinalização e se tem procedimento. Muito bem. Lembrando que o nosso gerenciamento de risco ocupacional, quando você olha na IR1, ele fala do inventário de riscos e dentro do inventário de riscos nós temos que nos preocupar com a severidade e com a probabilidade. É nesse momento que a gente chega dentro deste documento, aonde eu estou falando de severidade e probabilidade. Então, essas colunas nós estamos falando de probabilidade. Então, se eu tenho uma frequência de exposição reduzida, se eu tenho uma utilização correta do EPI, se eu tenho um EPC bem implantado, bem adequado, se eu realizo treinamentos tanto de início quanto de recapacitação dos trabalhadores, como é que eu olho para isso? Se eu tenho sinalização, se ela é frequente, se ela está adequada, e se eu tenho um procedimento. Tudo isso vai me reduzir a probabilidade desse risco acontecer dentro do ambiente de trabalho. E depois eu vou dizer qual é a severidade disso, o quanto este risco é severo. Então, pode ser um risco que não vai acontecer nada, ou vai acontecer uma pequena lesão, como ele pode ser severo ao ponto de trazer um óbito, uma morte para esta atividade. Então, é importante vocês definirem isso. Esses campos que nós acabamos de falar, tanto da probabilidade quanto da severidade, você vai elaborar sua matriz de risco. Então, como que eu vou controlar isso? Como é que eu vou fazer essa matriz de risco dentro da minha empresa? Pode ser que as informações que eu coloquei para você não seja suficiente. Vai faltar vão ter outras informações que vai ser importante para você colocar e que vai reduzir a probabilidade. Ou outras situações que você vai apontar que quanto menor o número, pior a situação. Então, precisa ser avaliado, como eu falei para você, você precisa adequar isso à sua realidade. Depois disso, eu vou pensar na severidade. E aí eu faço o cruzamento aonde eu vou ter o meu resultado disso. E aí também fica a critério da empresa de como que ela vai criar esse resultado, como é que ela vai criar essa pontuação. Tudo isso baseado em tabelas, do que você vai deixar de fazer, e aí depois você cria isso com a matriz de risco. Junto, eu coloco as informações dos requisitos legais aplicáveis. Então, com esse risco, com essa atividade, qual é a legislação aplicável para isso? E quais são as situações? E depois, ações de recomendação. Mas eu não tenho ali as ações do EPI e o EPC? Muito bem. Então, você vai ter um resultado aqui moderado, desprezível, crítico, catastrófico, enfim. E aí você vai ter que ter ações complementares àquelas que você já aplicou. Então, ações de recomendação. Um plano de ação bem simples, prazo de execução, responsável e o custo disso, qual que vai ser o custo para que você possa desenvolver esta ação. E aí depois um status, uma observação para você colocar se está em andamento, se está em análise, foi concluído, não foi concluído, precisa de melhoria, foi alterado o prazo de conclusão, enfim, são essas informações que você tem dentro do seu inventário de riscos. Este inventário de riscos que eu mostrei para vocês, que eu trouxe para vocês, é um exemplo, né? Reforçando, isso pode ser complexo demais para sua empresa, como pode ser simples demais para sua empresa. Avalie este formulário, avalie este documento para que você possa
a colocar ele, elaborar, desenvolver ele de acordo com a sua realidade, para que você possa ter uma efetiva aplicação e um documento que vá realmente trazer resultados para a sua gestão de saúde e segurança do trabalho. Isso é muito importante. Foco nos resultados. O administrador ou a alta direção, quem é responsável pela organização, tem que olhar essa planilha como maneira de aumentar, reduzir as despesas com os acidentes e incidentes, não com a segurança do trabalho, com os acidentes e com incidentes e com os afastamentos que acontecem dentro da empresa, e os trabalhadores, as pessoas que executam as atividades, os líderes, enfim, todos os outros colaboradores, todos os outros trabalhadores, enxergar isso como uma melhoria no ambiente de trabalho, uma melhoria na atividade que está sendo realizada, para que ele possa ter uma saúde melhorada ou uma saúde mantida e uma segurança mantida ou uma segurança melhorada dentro do ambiente de trabalho. Documento, reforçando, documento muito importante para os dias atuais. Para quem está fazendo gestão de saúde e segurança do trabalho, sem um inventário de riscos, sem um reconhecimento de riscos ambientais, e aqui extrapolando, como eu falei no começo do vídeo, não só na saúde e segurança, mas também na qualidade no meio ambiente, traz toda a diferença para a empresa. Reforçando, de maneira que todos estejam comprometidos em desenvolver este inventário de riscos, enxergar as oportunidades de melhoria e aplicar realmente isso dentro da organização. Outra coisa aqui que a gente tem que lembrar, estamos olhando para as atividades, estamos olhando para os critérios foram estabelecidos, vamos elaborar o plano de ação. O que é mais simples? O que eu consigo resolver sem envolver muita despesa? Então, você vai analisar isso. Não que você não precise e não vai investir em segurança do trabalho, você deve investir em segurança do trabalho. Mas muitas das vezes você tem soluções muito boas sem precisar grandes investimentos. Então, olhe, entenda a realidade de novo, né? Reforçando e falando muito bem disso. Entenda a realidade da sua empresa e adote medidas que estão em consonância, em relação com a realidade da empresa e que realmente vai trazer um resultado. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo falando um pouquinho do inventário de riscos e a sua importância dentro da gestão da saúde e segurança do trabalho. Ah, e não se esqueça, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, curte, compartilha, comenta. Eu sempre falo que o comentário é muito importante, enriquece muito o canal e enriquece o conhecimento para vocês. Quando a gente compartilha, quando a gente comenta os assuntos que são tratados, o conhecimento fica compartilhado e ajuda muito mais a difundir esse conhecimento, a aplicar esse conhecimento dentro do seu dia a dia. Ah, e eu vou deixar outra coisa aqui também, né? Na descrição do vídeo vão estar as redes sociais do Diário do TST para que você possa aproveitar os conteúdos nas diversas redes sociais e vou deixar um curso de destaque para você poder melhorar o seu conhecimento, aplicar no seu dia a dia, melhorar a sua carreira e aí ser um diferencial dentro do mercado, dentro da empresa onde você está atuando. Um grande abraço e a gente se encontra, lógico, no próximo vídeo.